O tema de hoje vai ser um tema bastante quente, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Assista até o final. Nós elaboramos aqui um pequeno discurso, onde vamos fazer aqui um apanhado e alguns comentários para verificar se aquilo que é pregado nas denominações religiosas, principalmente as igrejas evangélicas em geral, realmente tem sentido, tem embasamento bíblico, né? Então eu estou aqui com um esboço, esse esboço é chamado 11º esboço da Escola Bíblica Dominical, que pertence à Igreja Assembleia de Deus. Com todo o respeito, né, aos evangélicos aí, também a todos os professores e pastores, que eu tenho certeza que no fundo são pessoas sérias, né, e tentam defender aquilo que acreditam, tá? Mas essa crença, gente, com todo o respeito, ela não passa realmente de uma doutrina filosófica, você vai perceber isso. Eu estou falando filosófica para ser educado, tá? Para ser educado porque a gente não quer ofender, né, a moral de ninguém. Então, eu imprimi isso aqui. Você pode jogar no Google, se você quiser. Lá, você coloca na 11ª lição sobre o inferno, tá? Da CPAD. Aí vai aparecer esse esboço aqui. Aqui saiu em preto e branco, minha impressora não tá boa. São 33 páginas, eu não imprimi todas, eu imprimi apenas aquelas que têm escritos, aquela que tem gravuras, algum sinopse, alguma coisa assim, né? Desnecessário, não coloquei. Mas você pode comparar, que eu enumerei aqui, você vai perceber, de acordo com aquilo que você vai baixar em PDF no seu celular, tá? E aqui aparecem os editores, etc. Tá bom? Então vamos lá. Será mesmo, né, que o inferno de fogo é um lugar real? Não, gente, você vai perceber que não. Né? Isso é um ataque, né? É um ataque ao próprio Deus, né? Querer defender isso aí. Você vai perceber isso aí, ó. O texto áureo, que eles chamam, que é o texto base para provar que existe um lugar de fogo e tormentos, como lugar de punição para quem peca contra Deus, é Mateus 25:41. São palavras do próprio Jesus Cristo, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que os semelhantes a cabritos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Obviamente que Jesus aqui está fazendo alusão à Geena, que tinha fogo, que não se apagava, né? Hoje é um jardim lá, né, gente? Jerusalém está em guerra agora, né? Mas a Geena, o Vale de Inom, não tem nada a ver com aquilo que existia nos dias de Jesus Cristo, né? Se você puder entrar no Google, fazer uma pesquisa, você vai perceber que passa uma bela avenida ali do lado, né? É um lugar turístico hoje, né? Não tem nada a ver com a realidade que era nos dias de Jesus Cristo. Jesus fez alusão à Geena ali, né? E ele, quando se usa essa expressão preparado para o diabo e os anjos, muitos usam isso aqui para dizer que Deus criou um lugar de fogo e tormento para punir o diabo e os anjos que se rebelaram contra ele, né? Será mesmo? Então, eu já participei de muitos debates aí com muitos pastores, muitos teólogos, e eu já perguntei para eles, né? Que outro lugar na Bíblia nós temos para dar respaldo a isso aqui? Embora sejam palavras de Jesus, que devem ser acreditadas, né? Mas que outro lugar? Jesus não poderia trazer, por exemplo, uma informação 4.000 anos depois de história, dizer que existe esse lugar, mas em ponto nenhum na Bíblia. Isso aqui nunca foi dito. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 31, lá fala que Deus observou toda a sua criação e viu que tudo era muito bom, né? Então a pergunta que geralmente eu faço é, quando Deus observou toda a sua criação e viu que tudo era muito bom, já incluía esse lugar? Esse lugar que já estava feito, preparado? Sim ou não? E Deus viu que era bom? Olha, essa pergunta faz qualquer um raciocinar, né? E ver que não tem sentido acreditar que Deus criou um lugar como esse, né? E tem outra, né? Que efeito o fogo teria sobre criaturas espirituais invisíveis, né? Não tem efeito nenhum, né? Muito bem. Aí eles fazem uma frase, assim, bastante assertiva, né? Essa frase aqui é para impactar o coração do ouvinte, né? Olha, o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Olha, a pessoa quando lê isso aqui, ele fica apavorado, né? Não é nada disso, gente. Não é nada disso, você vai perceber, tá? Aí tem alguns textos aqui para tentar endossar essa doutrina. Esse primeiro aqui não tem nada a ver com o inferno. Esse segundo também não tem nada a ver com o inferno. Aqui tem o Seol, relacionado à sepultura. Nesse aqui é Tártaro, relacionado à escuridão espiritual. Nada a ver com o inferno, traduzido por inferno erroneamente, né? Esse aqui tem a palavra Geena, tá?
Geena, traduzida erroneamente por inferno, vou provar isso para vocês, e aqui sequer tem a palavra Geena, Seol, Hades ou qualquer outra nesse lugar aqui. Apenas alusão a Geena, né? Tá? E Mateus, né, que está repetido, e aqui relacionado à vida eterna, que se consegue por meio da fé em Jesus Cristo, tá? Então vamos lá. Aqui tem o texto completo de Mateus 25, 41 a 46, tá? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, né? Já lemos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos. Aí Jesus vem falando da conduta daqueles com relação a si e aos seus discípulos, né? Aí quando chega aqui no 46, gente, para a gente ganhar tempo, aí fala assim, ó, e irão, aqui são os semelhantes a cabritos, né? Estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você vai encontrar essa palavra tormento eterno aqui, especialmente na João Ferreira de Almeida, tá? Só que isso aqui está errado, gente. Isso aqui está errado. Por que que está errado? Porque a palavra grega que nós temos aqui não é a palavra tormento, né? Que seria gerada de base nisso, né? Mas é a palavra colassim, que é de colatso, que significa corte ou poda. Então, esses partirão para o corte, para a poda. Entendeu? Se você quiser parafrasear como um castigo, não tem problema nenhum. Serão castigados de efeito eterno. Ou seja, serão cortados da vida eterna. Os justos vão ganhar a vida eterna. Mas os semelhantes a cabritos, os rebeldes, contra Jeová e contra Jesus, serão cortados. Ou terão castigo eterno, ou seja, cortados da vida eterna. Apenas isso, não tem nada de tormento eterno, gente. Já começa por uma tradução errada, né? Eu costumo dizer assim, já começa derrotado, né? Quem tenta defender a doutrina do inferno e fogo já começa derrotado. Começa com achismo e com textos adulterados, como esse aqui que acabei de mostrar para vocês, tá? Aí continua assim, gente, ó. O inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que o céu nas páginas dos evangelhos. Será mesmo, gente? Jesus nunca falou de inferno. Jesus citou algumas vezes a palavra Hades, poucas vezes a palavra Hades, se não me engano, umas 4 vezes apenas a palavra Hades, que no latim é inferno, significa sepultura, tá? E Geena ele citou 11 vezes, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E sobre o céu, quantas vezes Jesus falou? Reino dos céus. Só sobre reino dos céus, Jesus usou mais de 100 vezes a expressão. Mais de 100 vezes a expressão reino dos céus. E alusão à esperança celestial como galardão, como lugar de recompensa para os justos, os fiéis, ele fez mais umas 100 vezes alusões. Então presta bem atenção. Será mesmo que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Né? Me desculpe aí os editores, né, desse esboço aqui, entendeu? Mas aqui vocês deram uma forçada de barra, né? Deram uma forçada de barra. Jesus nunca falou sobre o inferno. Nunca falou. Ele falou do Hades, sepultura, falou da Geena como lugar de destruição, mas de inferno como lugar de tormento, né? Castigos eternos, etc. Não, ele nunca falou, tá? Pós-morte, depois juntar a alma com o corpo, vai ser... Não, ele nunca falou isso aí, tá? E sobre o céu, ele citou ao todo cerca de 200 vezes, tá? Entre reino dos céus, alusão à recompensa celestial, ele faz aproximadamente umas 200 citações. Então, esse comentário aqui, gente, é só para amedrontar, né? Aí os leitores, os ouvintes das suas palestras, entendeu? Que não tem, me desculpe aí, viu? Me desculpe aí, não tem sentido nenhum, tá bom? Alerta apostólico, entendeu? Que vem comentando, né? Que dos últimos dias pessoas resistiriam, não sei o que, tal, né? Tá? E é realmente, né? Muitas pessoas preferem acreditar em mentiras do que na verdade, né? E muitos preferem acreditar nessa doutrina pagã do que no que a Bíblia realmente ensina, né? Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos, tal, né? Isso aqui é só uma introdução a esse ponto aqui que a gente vai chegar agora. Aqui é a página 14ª, tá? Como a palavra inferno, ela aparece na Bíblia. Vamos lá. Perceba só, gente, a partir daqui que nós vamos entrar no assunto mesmo, tá? No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada é a palavra Sheol, tá? Ou simplesmente Seol, se você quiser. Mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, às vezes traduzido por inferno, como está na Vulgata Latina, depois veio para a língua portuguesa, né? Se referindo a regiões inferiores, tá? Traz a ideia para a morada dos mortos.
Então é um termo genérico, gente. É um termo genérico para sepultura, tá? Existe, né, a Keber, né? E existe Seol. Keber quando se trata distinto, individual, né? Para alguém específico. E Seol um termo geral, tá? Então seria um termo genérico, por assim dizer, né? Olha, traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Lugar que não tem retorno, ela ocorre 65 vezes no Antigo Testamento, né? Eu acredito que seja 66, mas quanto a isso não tem problema, tá? Ó, como sepultura, lugar para onde todos os mortos vão, tá? Inclusive, né, o Salmo 16:10 fala de Davi, né, que foi aplicado também a Jesus, que esteve nesse lugar, tá? E lá na forma Hades. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, os ímpios não seriam resgatados de lá. Sabe o que acontece, gente? Aqui que está o problema. Devido a essa crença filosófica do inferno como lugar de tormento, de castigo para os ímpios, então o que a João Ferreira de Almeida especialmente fez? No lugar onde eles poderiam associar que os ímpios estariam ou seriam castigados, eles colocam a palavra inferno, como no Salmo 9:17, tá? Aqui é a palavra Seol. Entendeu? Mas em lugares neutros, ou lugares quando caracteriza inatividade, como Eclesiastes 9:10, por exemplo, eles colocam sepultura. Perceberam? A mesma palavra Seol, entendeu? Então eles vão traduzir a seu bel prazer, ou para induzir, né? Como sepultura, lugar de inatividade, ou como lugar de castigo para os ímpios. Quando dá para forçar a crença no lugar de castigo para os ímpios, eles vão colocar a palavra inferno no lugar, entendeu? Quando não, eles vão colocar a palavra sepultura, entendeu? Mas é a mesma palavra hebraica Seol, tá? Só que no fim, olha o comentário que eles fazem depois, ó. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino das almas após a morte. Ou seja, durante 4.000 anos, embora eles acreditem, os evangélicos em geral, com todo respeito, acreditem que todas as pessoas que morrem em pecado, elas são castigadas inclusive no Seol, tá? Eles não têm como provar isso, tá? Por quê? Porque eles falam, no Antigo Testamento se concentra assim, não para o destino da alma após a morte, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, qual que é a conclusão que você chega? Não existe nenhum apoio, nenhum respaldo bíblico que corrobore para a crença de que mesmo uma pessoa pecadora, ela venha sofrer algum castigo após a morte no Seol. Entendeu? É isso que eles estão dizendo aqui. Não tem, mas a gente tem que acreditar, entendeu? Não existe apoio bíblico, mas nós temos que acreditar, tá? Já já a gente volta nisso aqui para vocês verem, ó. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Ou seja, das 65 ocorrências que nós temos da palavra Seol no Antigo Testamento, traduzida por inferno depois na Vulgata Latina e ficou como inferno na versão em português, nenhuma das 65 ocorrências, entendeu? Nenhuma das 65 ocorrências associa que tenha fogo, tenha tormento e tenha uma alma inerente sendo castigada lá. Ou que alguém esteja sendo castigado lá. Mas por que essa crença tomou corpo então? Né? Sabe o que eles vão dizer? Tá? O Antigo Testamento aponta para o Novo, etc. Tal. Ou seja, então durante 4.000 anos de história de Adão a Jesus Cristo, as pessoas, Deus mandou as pessoas sofrerem nesse lugar, mesmo não tendo prova, tá? Mas não avisou. Por quê? Que lugar está escrito que o ser humano foi avisado de que se ele pecasse contra Deus, rebelasse contra Deus, ele sofreria o castigo após a morte? Em lugar nenhum diz isso, entendeu? E a palavra Seol não colabora com isso. Na verdade, ela faz o contrário. Se você ler lá Eclesiastes 9:10, fala, né, que é um lugar de completa inatividade, tá bom? Agora vamos entrar mais um pouco agora no Novo Testamento, né? 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, tá? Olha lá, Hades, que é equivalente a Seol. Veja que diz aqui, que é equivalente a Seol, traduz a palavra Seol, tá? As duas se referem ao mesmo lugar, uma é hebraica e a outra é grega. A palavra Tártaro e a palavra Sheena. Então aqui já começa a confusão. Como que você pode pegar 3 termos gregos,
três termos gregos completamente distintos, diferentes, e traduzir por uma única palavra em português. Aí já começa a confusão, né? Aí começa a Babilônia do ensino, entendeu? Olha lá, Hades é uma coisa que equivale a Seol, tá? O que é o Seol? Volta aqui. Se você voltar as duas páginas aqui, ó. Se você voltar ao Seol, Seol significa sepultura. Não tem nada que indique qualquer coisa além de sepultura, tá? Significa sepultura comum da humanidade. Então, o Hades também é sepultura comum da humanidade. Embora o termo não é literalmente sepultura, significa mundo dos mortos ou mundo invisível, tá? Apenas isso, tá? Que é o significado de Seol também. Ó, aí eles dizem assim, ó, a palavra Hades significa lugar de castigo. Gente, significa é tradução, você não pode dizer isso. Me desculpe aí os editores, vocês não podem forçar a barra desse jeito, gente, tá? Isso aqui seria no máximo uma paráfrase e não significado. Hades significa mundo invisível, mundo dos mortos, tá? O lugar que não se vê, isso aqui, ó, é Hades, não tem nada a ver. Como paráfrase, se você quiser dizer, aí é outra história, mas não é significado. Significado é tradução. Então já começa errado, tá? Já começa errado. Então, Hades é equivalente a Seol. Se o Seol é sepultura, comum da humanidade, né? O mundo invisível, onde todos os mortos estão, o Hades também é, gente. Se o Seol não tem fogo, não tem castigo, não tem sofrimento, não tem tortura, não tem nada, o Hades também não. A única passagem que supostamente daria a entender isso seria Lucas, aqui, Lucas 16, 23, que é uma parábola de Jesus Cristo, que não tem nada a ver, né? Sobre essa parábola a gente tem que fazer uma outra parte aí, né? Jesus estava ali, na verdade, mostrando a mudança de situação que aconteceria entre os fariseus, né? Os fariseus, ali representado pelo rico, né? E o Lázaro representando o povo comum que aceitou Jesus Cristo. Haveria uma inversão de papéis ali, apenas isso, tá? Se você entender que o Hades é um lugar literal de castigo e sofrimento, você tem que entender que o Seol também é, porque eles são equivalentes. E você tem apoio na Bíblia para dizer isso? Não. E você arruma um outro problema. Porque se o Hades é um lugar real de sofrimento, de castigo, com fogo, ele será lançado, você vai ver daqui a pouco, lá no Lago de Fogo. Como que pode um lugar de castigo de fogo ser lançado no outro lugar de castigo de fogo, gente? Não tem lógica nenhuma, né? Tá? Então, Hades é equivalente a Seol, significa sepultura. E o Tártaro? O Tártaro, na mitologia grega, ele era uma espécie de um submundo de castigo e sofrimento para os pecadores abaixo do Hades, que seria um outro submundo. Então, na crença mitológica grega, o Hades é um lugar de sofrimento para pecadores. O Tártaro é um lugar para pecadores piores, abaixo do Hades. Você acha que Jesus Cristo acreditava nisso? Você acha que os judeus acreditavam nisso? Você acha que os discípulos de Jesus Cristo acreditavam nisso? Se sequer acreditavam em vida pós-morte? Óbvio que não. Então essas palavras vieram emprestadas para retratar mundo dos mortos e condição espiritual de trevas, né, sem esperança, que é o significado do termo Hades, tá? E a Geena? A Geena, gente, a tradução dela, vamos ver aqui, olha o que eles colocam aqui embaixo, ó. Não, vai estar na outra página, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, sobre Geena. A palavra Geena, que aparece 12 vezes, citadas 11 por Jesus, tá? Significa castigo eterno. Gente, não significa castigo eterno. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é forçar demais a barra. Geena significa, no dicionário, vale de Inom, ou vale dos filhos de Inom. A tradução de Geena para o português deve ser vale de Inom. E não isso aqui. Não isso aqui. Como paráfrase, Jesus usou para retratar castigo eterno ou destruição eterna. Como que você sabe disso? Você vai em Mateus 10, 28, por exemplo, se você aparece o texto aqui. Não aparece. Mateus 10, 28, Jesus usou ali aquela famosa expressão, né? Que eles não deviam temer o homem, né? Que pode destruir a carne, mas não pode destruir a alma, que ali seria psiché, né? Que significa vida. Mas antes temer aquele que pode lançar na Geena, o vale de Inom, tanto a alma, psiché, a vida, como o corpo, tá? Perceba que a Geena foi usada como termo ilustrativo de Jesus Cristo
como destruição, não lugar de tormento. Então, tudo que era lançado no vale de Enom era destruído por conta do fogo que tinha lá nos dias de Jesus Cristo. Hoje, né, como já comentei, não é mais assim. Jerusalém é uma cidade moderna, está em guerra hoje, infelizmente, mas esse vale de Enom hoje, até trocou o nome lá, é um bosque verdejante, tem uma bela avenida do lado, né? O fogo que tinha lá apagou, gente, não tem mais. Mas Jesus usou o fogo daqueles dias e aquele local como símbolo de destruição completa, destruição eterna, que não tem volta. Apenas isso, nada além disso, tá? Aí eles comentam aqui embaixo, né? Devido às condições, etc., tá, faz jus ao termo inferno, gente. Então, eu já perguntei para muitos teólogos, né? A tradução de Geena por inferno, como está na grande maioria das Bíblias evangélicas, seguiu rígidas regras gramaticais ou foi filosófica? Ou foi filosófica? Até hoje eu não consegui um teólogo que me respondesse isso de maneira sincera e honesta, né? Até hoje. Aí tem uma sinopse de uma introdução do inferno no Novo Testamento, né? Então continua aqui, ó. A doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico do inferno, à luz de Mateus 25:41, que eu falei para vocês que é o texto-chave, o inferno é um lugar real. Conforme vocês estão vendo aqui, gente, não tem nada, sequer aparece a palavra Hades ou a palavra Geena ali, né? Sequer aparece, tá? O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano. Olha, então nós concordamos mesmo, né? Nós concordamos mesmo, entendeu? Mas ele faria para o diabo seus anjos que se rebelaram contra ele. Mas agora, onde diz no Antigo Testamento que Deus fez isso? Onde diz no Antigo Testamento que Deus preparou esse lugar para o diabo e os anjos, e mais, que eles foram informados, e que os humanos também foram informados desse lugar que Deus preparou para o diabo e os anjos, que caso se rebelem contra ele, serão lançados e ficarão lá. Onde? Onde nós temos essa afirmação? E olha a salada que eles fazem de texto aqui, gente. 2 Pedro 2,4 está falando do Tártaro, não tem nada a ver com o inferno. Judas 6 está associado ao Tártaro, né? Escuridão espiritual, coisa do tipo, tá? Apocalipse 12,7 está falando da guerra nos céus entre Miguel, que é Jesus, e os anjos. E eles são lançados para a terra. Isso aqui não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com vida após morte. Olha a salada que eles fazem aqui, gente. Né? Me desculpe os editores aí, gente. Vocês estão perdidos, hein? Vocês estão bem perdidinhos mesmo para tentar ensinar e provar essa doutrina para as pessoas aí, né? Se esse é o esboço para tentar ensinar, né? Meu Deus do céu, né? Olha só. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, negativo. Mateus 10:28, todos esses textos aqui que você está vendo que eu sinalizei, todos eles falam da Geena. Todos falam da Geena, tá? Não tem nada a ver com a palavra inferno. Para começar, não tem nada a ver com a palavra inferno. Tem nada a ver, tá? E a Geena? A Geena, Jesus usou para retratar destruição. Por quê? Porque o fogo que tinha lá consumia e destruía tudo, tá? Então, se você botar a palavra Vale de Enom nesses lugares aqui, vai acabar com essa doutrina, né? Essa doutrina falsa pagando o inferno de fogo, tá? Basta você traduzir corretamente o texto. Geena por Vale de Enom. Que acabou a doutrina do inferno de fogo. Porque, na verdade, o verdadeiro ensino do inferno derradeiro como lugar de punição para os pecadores é a Geena. Dentro da crença evangélica, o Hades e o Seol seria uma espécie de castigo temporário, né? Mas o derradeiro inferno seria a Geena. Agora, se você pegar a Geena e traduzir por Vale de Enom, acabou a doutrina do inferno. Acabou a doutrina do inferno. Tá? Mas por que foi traduzida por inferno? Por que foi traduzida? Se a tradução de Geena não é inferno. Obviamente, você vê erro de tradução e tentar induzir as pessoas a acreditar em algo que a Bíblia realmente não ensina, né? Então, como nós comentamos aqui logo no comecinho, gente, deixa eu pegar o primeiro esboço aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. Né? O tema que eles colocam no início é a realidade bíblica do inferno. Então, me desculpe, viu, gente? A mentira inventada do inferno. Deveria ser o título, né, verdadeiro, né, dessa apostila aqui, tá bom? Vamos continuar. Ó, o castigo será eterno. Como que as testemunhas de Jeová entendem esse termo, castigo eterno? Porque parece, de fato, a palavra castigo eterno, né? Nós entendemos como efeito, gente.
o efeito do castigo eterno. Por exemplo, aqueles a quem Deus punir simbolicamente na geena, eles sofrerão castigo eterno, ou no lago de fogo, que é simbólico, sofrerão castigo eterno. O castigo às mãos de Deus será eterno, o efeito é eterno, ou seja, não tem volta. As pessoas a quem Deus castigar, punir, simbolicamente falando na geena ou no lago de fogo, que os dois retratam destruição, elas não terão ressurreição, não terão volta. As pessoas que estão no Hades ou no Seol, que significa sepultura, elas serão tiradas de lá, tanto que Apocalipse capítulo 20, que está aqui no finalzinho, do versículo 11 ao 15, fala dos mortos saírem do Hades. Mas não se fala de mortos saírem da geena ou do lago de fogo. Por quê? Porque os dois retratam destruição total, completa, que não tem retorno, que não tem volta. Tá? Então nós entendemos que o castigo é de efeito eterno, tá? Mas não de tormento eterno. Até porque Deus teria que preservar vivo, né, os pecadores por toda a eternidade e castigá-los para sempre. Um Deus de amor faria isso, gente? Obviamente que não tem o menor sentido, né? Então, quando você estuda a Bíblia com honestidade, com sinceridade, você vai entender, né, que o Deus de amor jamais criaria um lugar como esse, que é defendido aí pelas religiões, tá? Aí chega no finalzinho, aqui vem falando que inclusive seria ir para o inferno, seria fruto da escolha do ser humano, né? Ser castigado eternamente, né? Seria fruto da escolha. Que lugar na Bíblia diz isso, gente? Onde na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, vamos pegar lá no Antigo Testamento, que lugar que foi apresentado para o ser humano, para Adão, por exemplo, que era o homem perfeito no Jardim do Éden, que ele deveria escolher entre viver para sempre, obedecendo a Deus, ou ser castigado no inferno, caso ele viesse desobedecer? Onde? E será que Adão está no lugar temporário de castigo, que seria o Seol e o Hades? Onde? Óbvio que não tem menor sentido, né? Aquilo que é defendido aí, pregado nas igrejas, né? Então, a conclusão, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Obviamente que não, gente. Quando nós questionamos essa crença, entendeu? Questionamos ela de forma correta e fazemos realmente aí uma análise profunda das Escrituras, você vai perceber que isso não passa da imaginação. Então, essa crença, na verdade, ela só serviu para prender as pessoas a uma doutrina pagã, né, que transforma Deus num carrasco cruel, sem piedade, que vai punir para sempre as pessoas sem dar a elas chance de defesa ou de arrependimento, tá? Não tem lógica nenhuma, né? E aqui está as fontes, né? Não sei se a câmera vai pegar bem aí. As fontes usadas, que foi feito nesse resumo desse esboço, tá bom? Como disse para vocês, são 33 páginas, eu não imprimi todas, né? A fonte é CPAD, Kaplan, Rosenbaum, a Sociedade Bíblica do Brasil, de Estudo Pentecostal e também de Estudo Plenitude, tá? Então, está aqui todas as fontes que foi feita a pesquisa, né? E elaborado esse esboço que é usado aí na escola dominical para tentar ensinar as pessoas sobre essa doutrina, tá bom? Mas vocês puderam observar aí que se trata nada mais, nada menos que uma doutrina pagã que não tem realmente nenhum embasamento bíblico, né? Que Jeová, nosso Deus amoroso e também seu Filho, abençoe a todos. Um forte abraço.